Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Reflexões do Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e se você está chegando aqui no canal hoje, aqui a gente trata sobre espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento e expansão da consciência. Acredito que se você chegou nesse vídeo é porque você tenha visto o título e esse título ressoou e chamou sua atenção. Então, o tema de hoje vai tratar um ponto que diariamente a gente vem sendo desafiado, né? Que são os impactos que as palavras elas trazem na nossa vida. E eu vou trazer também um complemento como o amor de Deus pode nos ajudar a desviar dos resultados que essas palavras têm no nosso eu, tá certo? Então assim, se você acredita que esse tipo de conteúdo vai te gerar valor, vai te ajudar, vai te engrandecer de alguma maneira, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você entenda que precisa escutar esse tipo de mensagem. E se você puder se inscrever no canal, a gente está começando agora, você pode ver, a gente tem aqui um fundo bem simples, né? Tá tudo muito simples, a gente está começando agora. Então se inscreve no canal, que isso vai ajudar bastante a gente, tá certo? Esse tema de hoje ela vai ressoar muito com um ponto que aconteceu nos últimos dias comigo. E na verdade acontece de forma recorrente, né? Então a vida ela nos coloca em posições de desafio. Então diariamente a gente está interagindo com pessoas, diariamente a gente está entrando em discussões e a gente precisa entender, participar da vida como ela vai nos expor a esse tipo de situação. Então, essa semana eu entrei em uma discussão com uma determinada pessoa que ao momento que ela trouxe uma mensagem, uma palavra mais forte, essa palavra ela ativou diretamente o meu ego. E naquele momento, assim, sabe, aquele momento, que você escuta a palavra, você já vem, já ativa alguma coisa em você, automaticamente eu me senti atacado. Me senti atacado pela palavra e aí, enfim, passa várias coisas na cabeça e dependendo da situação que você está, dependendo do estado emocional, do estado que você está, você tende a reagir de forma impulsiva, né? Interessante que toda vez que a gente se sente atacado, a gente tende a desviar do tema, ou reagindo, ou atacando de volta, ou sendo agressivo, enfim, aquela atitude de defesa, né? E é engraçado que todas as vezes que a gente se sente assim e de fato se entrega para essa situação, já parou para pensar que muitas vezes você fica martelando isso na sua mente, martelando, e aí quando você chega em casa, por exemplo, isso te consome, muitas vezes você não consegue dormir e você fica com aquela sensação, aquele sentimento de, às vezes até mesmo ansiedade, uma insatisfação grande, uma dúvida se deveria ter respondido aquela situação daquela maneira. Então, um ponto que eu venho trabalhando é exatamente a forma que eu devo reagir a essas situações. E aí, como vocês sabem, né, eu gosto de trazer para as nossas reflexões ensinamentos. E hoje eu quero trazer dois ensinamentos, um da Bíblia e um do Dhamma, do budismo. E na Bíblia, em Provérbios 15:1, diz o seguinte: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, toda vez que a gente entra na mesma sintonia que da pessoa que está
está nos atacando, está trazendo uma mensagem mais dura, a gente tende a despertar a ira dentro de nós. Então, se a gente consegue se autocontrolar, dar um espaço para aquele sentimento, para absorver, para processar aquela mensagem, a gente consegue represar e segurar aquele sentimento, e muitas vezes a gente consegue, de fato, deixar aquilo passar, não absorver, não levar para dentro do nosso coração, que é o que nos coloca numa espiral de insatisfação, de tristeza, e o que tira a nossa paz. E aí, um ponto importante aqui, que todo momento que a gente trabalha a nossa calma, evolui e desperta a nossa sabedoria, a gente consegue entender que aquele ataque que você está recebendo não tem nada a ver com você, e sim com a pessoa que está fazendo aquilo. Porque, vamos ser sinceros, né? Você, eu, a gente não tem responsabilidade sobre o que a outra pessoa vem falar, concorda? Você tem responsabilidade pelas suas ações e pela sua fala. Então, se aquela pessoa ela te tratou de uma maneira mais grosseira, você não pode se responsabilizar por isso, mas você tem total responsabilidade sobre a forma que você vai responder àquela ação. Então, se você responde de uma forma calma e com sabedoria, você tende a não deixar um sentimento de raiva ou tende a não perder a sua paz. Tem uma visão aqui do Dhamma que diz o seguinte: a mente é a causa de todo sofrimento. Se alguém nos prejudica, não sofremos se não alimentarmos o ódio. Então, olha só, a mente é a causa de todo sofrimento. Se alguém nos prejudica, não sofremos se não alimentarmos o ódio. É exatamente o que eu estou falando aqui. Se a gente se envolve com aquele sentimento de raiva daquela pessoa que está nos atacando, a gente também tende a alimentar o nosso coração, a nossa mente com coisas ruins. Porque no budismo, o conceito de sofrimento, ele nasce dentro da nossa mente. Então, se a gente alimenta pensamentos ruins, sentimentos ruins dentro de nós, isso tende a ficar e vai crescendo. Então, toda vez que a gente se coloca nessa posição de deixar aquela pessoa abrir a nossa porta de calma e tirar a nossa paz, a gente vai deixar uma sujeira acumular dentro de nós. E eu falo isso por experiência, porque no ano passado eu vim trabalhando muito a questão da forma que eu lidava com as situações, principalmente com a questão de reatividade, deixar as pessoas tirarem minha paz. No trabalho, nos relacionamentos, enfim, a gente tem ali um desafio muito grande de conseguir se manter equilibrado, manter uma inteligência emocional. Eu tinha um grande gap, né? uma grande lacuna em relação a isso. E aí eu vim trabalhando. E ao longo desse meu processo de evolução, que eu vim praticando meditações diárias, eu vim trazendo uma autoconsciência para esse processo. É um processo longo, né? Um processo que requer uma constância, mas hoje eu tenho total consciência e eu tenho um tempo maior de reação. Antigamente, quando eu recebia uma mensagem, numa discussão que atingia diretamente o meu ego, automaticamente, sem pensar de forma inconsciente, eu já atacava para se defender. Depois que eu comecei nesse processo e acalmar minha mente, hoje eu percebo que eu tenho um tempo maior de resposta. E quando você tem esse tempo maior de resposta, você não reage simplesmente no mesmo nível que aquela pessoa está te atacando. Você tem tempo para pensar e perceber que uma reação no mesmo nível vai gerar muito mais estresse, vai gerar muito mais angústia
e vai gerar muito mais tristeza e falta de paz. No meio desse caminho, eu encontrei Deus, encontrei Jesus nessas minhas meditações. Eu gostaria de trazer um pouco sobre como o amor de Deus, ele nos ajuda nesse processo de curar feridas que as palavras das outras pessoas não nos criam, e até mesmo como esse amor, ele nos ajuda a criar uma consciência e entender que o que vem, né, o que vem de outra pessoa, ela não pertence a nós. Então olha só, toda vez que você acredita nesse amor, ele tende a te confortar. E aí eu trago aqui o Salmo 34, 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. Quando você tem essa proximidade com Deus, você acredita, você sabe que Ele está ali e que Ele vai trazer uma palavra, que Ele vai trazer um conforto para aquele seu sofrimento. E uma dessas conversas que eu tenho com Deus, eu percebo que Ele me traz o seguinte: toda vez que eu estou com algum sentimento, de alguma palavra, de alguma situação que abalou meu ego, que eu fiquei com aquela mente totalmente atordoada, que eu trouxe para casa, que eu durmo com aquilo, acordo com aquilo, Ele diz o seguinte: olha, já percebeu que isso não é seu? Que isso não tem nada a ver com você? Que você não teria como impedir que aquilo acontecesse, que aquela palavra fosse falada? Então você tem que se acalmar. Isso não é seu. E aí, quando eu entro nesse estado meditativo e converso, eu percebo aquele sentimento e de fato sinto aquele sentimento e ressignifico, entendendo que aquilo ali não é minha culpa, que aquilo ali não sou eu, que aquela situação ela aconteceu e eu não tinha como evitar. O que você tem como evitar? O que você evita? A reação. Mas a pessoa te atacar, isso é muito difícil. Queria trazer uma reflexão para vocês sobre essa questão do porquê que a gente sofre tanto, né, quando a gente escuta uma palavra como essa. E aí eu trago o seguinte, né, primeiro ponto: por que essas palavras nos afetam, né? É porque você tem algum tipo de apego sobre aquele tema. E aí você tende a ativar algumas inseguranças, até mesmo feridas que não foram curadas. O ser humano, ele precisa ser validado, né? A gente sabe que no dia a dia a gente está sempre procurando essa validação, que as pessoas nos aceitem, que as pessoas olhem pra gente de uma forma: olha, aquele cara ali é legal, aquela mulher ali é bonita, aquela pessoa fala bem, olha, aquela pessoa se veste bem. Então, a gente sempre procura essa aceitação, seja na roupa, seja na forma de falar, seja no nosso trabalho, enfim. E aí, quando a gente se apega a esse tipo de situação e deixa entrar de fato na nossa mente, a gente começa a criar diversas possibilidades, diversas ideias, porque, querendo ou não, né, a mente ela é muito criativa, a gente tem uma criatividade gigantesca. Então, toda vez que a gente deixa alguma coisa entrar na nossa mente, a gente cria diversas situações, diversos cenários. E por incrível que pareça, você pode parar para pensar aí, todos esses cenários são apocalípticos, né? Fora quando isso destrava e ativa algum gatilho nosso, que a gente lembra de alguma situação do nosso passado. Então, toda vez que a nossa mente entra em ação com algo que de fato nos abalou, pode ter certeza que os próximos dias serão difíceis. E se você não tiver uma maneira, uma forma de parar, pensar, se conectar com Deus,
refletir, você vai sempre ter aquilo dentro de você. E pior de tudo, essas coisas vão se acumulando e você vai criando um universo dentro da sua mente que daqui a pouco você percebe, você só tem pensamento ruim. Você sai de um pensamento ruim e vai para o outro. E aí vai para uma reclamação. E aí vai para uma outra situação ruim. E aí sua mente ela só vai girar nessa sintonia. Então é sempre bom que toda vez que você identificar que tá com algum sentimento que não tá legal, você começar a fazer uma limpeza para não deixar acumular sujeira dentro de você. E aí eu trouxe aqui 3 passos para a gente conseguir lidar com esses sentimentos, principalmente sobre essas questões do nosso dia a dia, de situações do nosso dia a dia que vão nos abalando e vão nos carregando de incertezas, de dúvidas, de medo, falta de coragem, enfim. Primeiro ponto é reconhecer o impacto que as palavras, que as situações têm feito na nossa vida, né? Então, se a gente conseguir de fato reconhecer que aquilo ali está gerando um sentimento ruim, é o primeiro passo. Porque se a gente simplesmente não se percebe, dificilmente a gente consegue tratar, concorda? E eu sei que no dia a dia, principalmente no mundo moderno, as pessoas elas não se percebem, as pessoas elas não conseguem parar e olhar que ela está tendo um sentimento ruim. É muito difícil mesmo. O primeiro ponto é se perceber, identificar que tem uma situação. E como que faz isso, Jonathan? Bom, eu tenho uma maneira, eu fiz da minha forma. Eu comecei a me autoconhecer, comecei a meditar, comecei a acalmar minha mente, a pausar, a limpar a minha mente. Isso deu muito certo para mim. Então, todos os dias eu faço minha meditação e eu procuro qualquer sentimento que esteja rolando dentro de mim, seja positivo ou negativo. Então hoje, por exemplo, eu percebi que tinha um sentimento nascendo e eu trabalhei esse sentimento e eu já ressignifiquei e já tirei de mim. Pode parecer um pouco abstrato o que eu estou falando, mas é a realidade. Quando você começa a se perceber, você tem uma força que você não tem ideia de retirar situações, de retirar sentimentos que normalmente fariam você ficar sem dormir. E aí, um outro ponto aqui que eu coloco é se observar, né? Se observar e não reagir. Porque o que acontece? Uma coisa é você se observar ali e começar a se conhecer. Outra coisa é você se observar no momento que tem alguma situação ruim acontecendo. Você está numa discussão com uma pessoa, a pessoa vem, puf, fala alguma coisa que te fere. É você se perceber ali, naquele momento. O que vai acontecer com você naquele momento? Eu vou falar. Em um ano, eu fiz um baita trabalho interno que a minha meta era, a todo momento que eu entrar em uma discussão difícil, eu vou perceber o que está acontecendo dentro de mim. Não é fácil, mas foi algo rigoroso, porque eu começava a falar comigo mesmo. Olha, vamos entrar numa reunião, vamos entrar numa situação, atenção, 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 atenção. E eu ficava, a todo momento, se eu tivesse uma reunião de trabalho, eu ficava, atenção, atenção a qualquer movimento interno, atenção, atenção, atenção. Quando a reunião começava a esquentar, eu percebia que a reunião começava a esquentar, eu começava a acelerar ainda mais esse mantra dentro da minha mente, atenção, 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 atenção. E eu percebia, comecei a perceber aquela raiva que vem aqui de baixo, começa. Aí vem até você estourar. Então quando eu comecei a perceber isso, comecei a controlar. Comecei a ficar calado. Dentro de mim eu falava, fique calado, não fala nada. E deixava passar.
E aí o que eu fazia para tratar isso? Na meditação. No dia seguinte eu sentava em meditação e começava a trabalhar isso dentro de mim. O porquê que eu sentia aquela raiva, o que aquela pessoa falou que me fez ativar aquele sentimento ruim. E eu comecei a trabalhar o quê? O terceiro ponto que eu trouxe aqui, a ressignificação. Porque a partir do momento que eu comecei a descaracterizar a palavra das pessoas comigo, eu comecei a perceber que, eu não posso fazer nada se aquela pessoa tá tratando a situação, tá falando daquele jeito. O que eu posso fazer? Eu vou tentar mudar a ideia daquela pessoa? Se eu tentar fazer isso, é pior, porque no final do dia vai gerar muito mais discussão. Então, simplesmente fico calado, e se eu tiver que me posicionar, eu me posiciono de uma maneira mais tranquila, mas não de uma força de reação, naquele mesmo segundo que a pessoa falou. Não, eu seguro. Daqui a 1 minuto eu falo, quando eu estiver mais tranquilo. Entende? Então, ressignificar traz uma visão de, olha, você está enxergando dessa forma, vamos olhar para um outro parâmetro. É aquela velha história do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? O que você prefere enxergar? Ambos a água está no meio, né? Mas você pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio vazio vai ser sempre ruim. E o copo meio cheio é que legal. Putz, encheu até aqui, né? Então, tá positivo. E além disso, é você entender que nem tudo é sobre você. Que aquela pessoa, na verdade, ela pode estar muito bem tendo aquele posicionamento por um medo dela, por uma insegurança dela, e não querendo te atacar. Você entende? E eu comecei a perceber isso depois que eu comecei de fato a parar e pensar e me conectar nessa meditação, nesse processo de conhecimento. Tá? Eu queria trazer uma mensagem para vocês que eu vim aprendendo, isso é de pouco tempo, tá? Mas quando a gente acredita e se apega e se aproxima, na verdade, de Deus, as coisas ficam muito mais tranquilas. E aí, eu sou muito novo na fé, eu não tenho muitas palavras bonitas para trazer aqui para você, mas eu acho que eu experienciei algumas coisas que me geram um pouco de autoridade para comentar. Eu, até um ano e meio atrás, me considerava um ateu. E tudo vinha na força do meu braço. Eu acreditava que o sucesso, a calma, a paz, a tranquilidade partia simplesmente de mim. Simplesmente de como o Jonathan vai lidar com as situações e como ele vai fazer para que essas situações se desenrolem. E ao longo desse processo de autoconhecimento, eu encontrei Jesus, encontrei Deus. E eu percebi que quando a gente tem a proximidade, quando a gente coloca Ele como o nosso guia, o nosso mentor, o nosso mestre, as coisas ficam muito mais leves, porque Ele está com a gente a todo momento. Entende? Por isso que eu trouxe esse salmo para vocês aqui, essa passagem da Bíblia. Então, esse amor de Deus, ele traz tranquilidade, traz conforto. Então, tenha Deus próximo de você, para que você consiga caminhar e entender que essas situações, elas podem ser tranquilizadas e acalmadas pelo amor de Deus. Tá certo? E aí, por fim, eu deixo um desafio para vocês aqui. Pega um momento aí do seu dia e faz uma reflexão. Faz um teste. Procura entender se existe algum sentimento aí dentro de você que está latejando e você nem percebeu. Ou se coloca numa posição de que em alguma situação do seu dia a dia você perceba ali um sentimento, uma raiva fluindo, uma raiva
subindo ali do seu estômago para fora. Para perceber isso. Se um dia você conseguir parar e perceber essa situação, você está dando o primeiro passo para ter o controle de fato, a rédea do seu ego. E a forma mais simples de você fazer isso é se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, se acalmando, meditando, se calando, silenciando. Então para um pouco, para de falar um pouco, se coloca no seu quarto e simplesmente fica em silêncio. Tá certo? Então, galera, obrigado para você que ficou até o final. Espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma maneira. Se você acredita que essa mensagem ela pode ajudar alguma outra pessoa, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E olha, queria pedir novamente, se inscreve no canal, não custa nada, isso vai ajudar muito a gente aqui a compartilhar aí mais dessa mensagem com outras pessoas. Espero que essa mensagem chegue para muitas pessoas que precisam escutar esse tipo de mensagem. E eu espero você até o próximo vídeo, tá certo? Obrigado aí para quem ficou até o final e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.